verso 5. Fiquem sabendo disto. Aqui, no original, a tradução é um pouco diferente. Aqui na minha tradução, na NAA, a gente encontra fiquem sabendo disto. Ou seja, tomem conhecimento disso. Contudo, no grego, o mais próximo de uma tradução mais precisa seria sabeis conhecendo. O que significa sabeis conhecendo? Na tradução do grego, seria um hebraísmo comum do Novo Testamento, que indica uma certeza absoluta, ou seja, é algo mais próximo de sabeis muito bem, ou vocês sabem muito bem, do que fiquem cientes, sabe? O apóstolo Paulo não está dizendo fiquem cientes de algo novo que ele vai apresentar. Na verdade, o que ele está dizendo no grego é vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Por quê? Porque ele já havia falado bastante sobre isso com a igreja de Éfeso. Então, Efésios capítulo 5, verso 5. Sabeis muito bem, vocês sabem muito bem, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que verso, né? Verso 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Vamos parar aqui então nesse verso 10, fazer uma oração e iniciar. Para quem chegou agora, a gente está em Efésios capítulo 5, verso 5. Então vamos orar, pessoal, para a gente poder iniciar. Passar isso aqui, senão meu lábio vai para o espaço. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo, mais um encontro da tua igreja, Senhor, desse povo que te ama, que é amado por ti, que também ama uns aos outros, Senhor. Obrigado porque é um privilégio nos reunirmos livremente e de maneira desprendida, Senhor, voluntária, em torno da sua palavra. Desejosos de conhecer mais da tua palavra, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos edificado, tem nos abençoado e é notório, Senhor, como o nosso crescimento é visível de uns para com os outros. Nós temos crescido em graça, Senhor. Temos visto o nosso amor pela tua palavra aumentar, o amor por ti aumentar. E a nossa comunhão também, a nossa relação se aprofundar cada vez mais. O Senhor tem aumentado o nosso conhecimento, Senhor, o nosso zelo pela tua glória, o nosso desejo de glorificar o teu nome, de apresentar um bom testemunho do evangelho a esse mundo. E o Senhor tem comunicado a nós um sentido e propósito de vida. Tem enchido os nossos corações daquele senso e percepção de que o chamado do evangelho é um chamado excelente. É um chamado do qual nós recebemos, Senhor, não por causa do nosso mérito, de algo que o Senhor viu em nós, mas apesar do que nós somos. E por isso nós somos eternamente gratos, Senhor. Constrangidos por esse amor, mas também gratos, nos sentindo felizes e amados por Ti. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, guarde aqueles que não puderam comparecer por algum motivo, e que o Senhor abençoe também o restante desse domingo, esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Efésios 5, para quem chegou agora, Efésios capítulo 5, verso 5. E aqui o apóstolo Paulo diz: fiquem sabendo disto, que no grego a tradução significa vocês sabem muito bem, e ele continua: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, aqui é muito interessante. Ele está igualando a avareza à idolatria.
E isso eu me lembro de ter falado com vocês. Por que que a avareza, na Escritura, ela é comparada ou igualada à idolatria? Porque é justamente a pessoa fazer do dinheiro, né, dos recursos que ela pode obter nessa vida, o seu Deus. Né, aquilo que a Escritura vai chamar de mamão, por exemplo. E Jesus foi bem enfático quanto a isso. Ele falou, olha, vocês não podem adorar ou servir a dois senhores. É simplesmente impossível. Quem ama as riquezas vai necessariamente encontrar barreiras intransponíveis para servir e amar a Jesus. Por quê? Porque quem ama Jesus, por amor a Jesus, consegue observar a vaidade, o vazio que esse mundo, dos recursos que esse mundo pode oferecer. Então a pessoa não deposita as suas esperanças nesses recursos. Mas Pedro e Salomão, ele o fez e errou. E foi por isso que ele escreveu grande parte de Provérbios, Eclesiastes. Ele era um servo de Deus, apesar de ter amado as riquezas. Ou seja, nós podemos amar as riquezas, sabe, sendo filhos de Deus. Contudo, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós não vamos viver para elas. Em algum momento, o Espírito Santo vai, seja gradativamente, seja de uma maneira mais abrupta, ele vai nos convencer do vazio, do pecado, da vaidade que é, sabe, esse sentimento. Porque qual o problema, né, Pedro? Se alguém pudesse me perguntar, qual o problema, Pedro, de você desejar aumentar o seu patrimônio, deixar sua família bem estabilizada, deixar recursos para os seus parentes? Olha, não há problema especificamente nisso, sabe? Você ser bom administrador daquilo que Deus te concede é algo que a Bíblia fala, sabe, com frequência. O problema é a condição do nosso coração no decurso dessas conquistas materiais, sabe? Desse processo gradativo de você receber um pouco de dinheiro e ir recebendo cada vez mais, sabe? O coração, ele se apega facilmente a isso. E para a pessoa receber dinheiro e ganhando dinheiro e não se apegar a isso, olha, é uma obra miraculosa. Jesus disse que aos homens isso é impossível. Foi isso que ele disse aos discípulos, quando aquele jovem rico veio e queria segui-lo, fazer tudo que Jesus prescrevesse. Aí Jesus disse, tá bom, então dê tudo que você tem, venda, e conceda esse dinheiro, essa dádiva aos pobres. Então você terá um lugar especial no reino de Deus. O que o jovem rico fez, saiu triste. Por quê? Porque o amor dele pelo dinheiro era maior do que o amor dele por Cristo. E a partir desse momento ele diz aos discípulos, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico ser salvo. Aí os discípulos, mas se for assim, se isso é verdade, quem é que pode ser salvo? Por que dessa pergunta? Porque a avareza, o desejo pelo enriquecimento era algo tão estabelecido na cabeça dos discípulos, todos que eles conheciam desejavam enriquecer. Isso era algo assim, era pressuposto para cada um deles. Como isso era pressuposto para cada um deles, eles se assustam com a informação de Jesus e perguntam, mas se para o rico é difícil ser salvo, à luz do fato de todos amarem riquezas, quem é que pode se salvar? Essa é a pergunta deles. E Jesus diz aos homens, isso é impossível. Ele é muito franco. Ele não tem rodeios, não tem dourar a pílula. Jesus diz, para o ser humano, para todo e qualquer ser humano é impossível. Então, ele atribui a obra realizada no coração ou simples desejo do ser humano de se inclinar mais a Deus do que as riquezas ao favor divino. O que ele diz é que não há mérito, não há virtude, não há justiça na vida de ninguém, não há temperamento, não há nada na vida de ninguém que seja capaz de desejar mais a Deus do que o dinheiro. É isso que Jesus disse. Quando ele diz que é impossível, ele está estabelecendo isso como algo universal, algo absoluto. Aos homens isso é impossível. Contudo, ele diz, a Deus tudo é possível. Então, o ser humano ele é naturalmente apegado, sabe? Aquilo que pode deixar a sua vida mais confortável, mais abundante, abençoar os seus, sabe? E, e é o Espírito Santo que vai fazer com que você obtenha dinheiro, busque pelo dinheiro com desprendimento, sem confiar, sem fazer dele o seu Deus. Como eu disse no início, o apóstolo Paulo, ele equipara a avareza à idolatria
porque é isso, a coisa se torna um Deus na vida da pessoa, ela vive para o dinheiro. Emerson, você queria falar, né? Não. Coisa que a palavra avareza hoje se transformou apenas em algo que Empreendedorismo, né? e assim, né? Administração financeira. Tem uma roupa que custa R$ 1.000 e você não comprar significa ser avarento. E, na verdade, a avareza está englobando a forma como você utiliza a riqueza que sobrevém a você. Quando você usa de forma que realmente não glorifica a Deus, que não faz a vontade de Deus. Então é muito mais abrangente que simplesmente não comprar o que você gosta por causa do preço. Então, como você reduz uma coisa e isso entra, né? E vai indo e simplesmente só fica sendo algo como ser pão duro, né? Não compra isso, não faz aquilo, está preocupado com isso. E aí surgem essas frases que são, né, absurdas, né? Poxa, olha, a gente tem que fazer as coisas e tem que mesmo, né? E Deus ajuda. A gente tem que fazer, não temos que nos preocupar com proventos, com nada, porque nós não sabemos quanto nós vamos durar, então a gente tem que pegar a riqueza que nós temos para fazer a nossa vontade, aqueles nossos sonhos. Né? E acaba indo de encontro a tudo que Deus fala para a gente utilizar aquilo que é injusto, que a gente recebe de forma injusta, né? Aquela parábola daquele administrador infiel, que ele vai falar isso, saibam administrar a riqueza injusta de vocês para ganhar amigos no céu. Então, assim, é algo que começa a nos surpreender, nos falar que a avareza é algo muito mais profundo, simplesmente não utilizar o dinheiro para ter aquele sonho que nós temos. Aquelas coisas que nós gostamos, que até queremos aproveitar, mas quando isso é feito de forma... Esse ponto que o Emerson chamou a atenção é muito importante nessa parábola do administrador fiel, porque Jesus chama toda e qualquer riqueza que a gente venha ganhar de algo injusto. E é muito interessante ele dizer que tudo é injusto, né? Isso pode parecer confuso, estranho para nós, mas olha, se a gente refletir sobre a desigualdade na maior parte dos países, a desproporção dos salários versus tempo e esforço de trabalho. Por exemplo, quem se esforça ou trabalha mais do que um gari? E quem ganha mais do que um gari? Praticamente todo mundo. É um trabalho muito difícil. A maioria de nós não suportaria um dia correndo atrás de um caminhão, agarrando um saco de lixo pesado. No dia seguinte, a gente já está como se um trator tivesse passado por cima de nós. Esse é o trabalho diário desses homens e mulheres, sabe? Então, há uma desproporção tal que quando Jesus chama de injusto, o que ele está dizendo é que nesse mundo as pessoas recebem não pelo que elas fazem, mas devido à forma injusta em que a sociedade foi configurada. Alguém aqui acha razoável um jogador de futebol no cenário europeu ganhar 1 milhão de euros por mês, 1,5 milhão de euros por mês? Isso é um absurdo, sabe? Eu vi um post recentemente das bolsas que os jogadores do Brasil levaram para a Copa. Era uma foto de cada um deles carregando a bolsa, indo para o avião, pegar o voo para os Estados Unidos. Eram bolsas de 400 mil, 500 mil, 600 mil reais, 700 mil reais, sabe? Isso sem falar nos relógios, nos bens materiais de luxo que eles usam, que assim, à primeira vista a gente pode falar, nossa, né, ele conquistou e tal, com o esforço dele. Jesus chama de injusto, sabe? O que atores ganham, juízes, desembargadores, e sem falar na corrupção, né? A quantidade de dinheiro que está maculado com corrupção é imensa, né? Eu me lembro de uma vez um presbítero de uma determinada igreja está conversando com o meu pai e sobre o trabalho dele. Eu não lembro o que ele fazia, me fugiu aqui na memória agora, mas eu me lembro que ele estava na mesa de diretoria do trabalho dele, ele integrava a mesa, e estava lidando com algum empresário de algum ramo aí, um cara bem rico, e que estava num relacionamento com a empresa desse presbítero. E a empresa precisava manter a relação com esse empresário, contudo, ele cobrou propina. E o presbítero deixou bem claro para o meu pai, olha, se a gente não aceita, acabou, que a gente perde alguém muito importante, sabe, para continuar girando, né, a nossa empresa. Sem ele, a gente sofreria um baque. Aí ele falou com maior naturalidade, o cara é presbítero, nós aceitamos, né?
Então, é muito complicado, sabe? É muito complicado. Então, Jesus estabelece a riqueza como injusta, por mais que alguém tenha trabalhado duro, suado pelo seu dinheiro, lembre-se de que tem muitos, sabe, que estão trabalhando mais para ganhar muito menos. E alguns não estão fazendo nada e ganhando fortunas. Fortunas, especialmente no ramo político, no Brasil, né? Então, isso que o Emerson falou é muito importante. Vocês sabem muito bem, recapitulando, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. A gente foi direto para avarenta, mas Jesus também atribui, né, acrescenta esse grupo dos que haverão de ficar fora do reino de Deus, aqueles que são imorais ou impuros. Imorais ou impuros, que têm prazer, que vivem, sabe, na imoralidade e na impureza. Então, é importante a gente entender que por mais que a ideia de que grupos, um grupo imenso de pessoas há de ficar fora do reino de Deus, por mais que essa ideia seja meio assustadora, triste, nós precisamos entender a gravidade da condição humana. Sem a gente entender o que é o pecado, quem é Deus, o que Deus pede de nós, a gente nunca vai entender porque Deus haverá de condenar pessoas. O erro, em geral, que as pessoas cometem quando elas ficam imbuídas desse sentimentalismo contra a condição humana e passam a desacreditar que Deus é capaz de condenar alguém, o erro é que essas pessoas elas tentam analisar a condição humana com base numa comparação de ser humano com ser humano, de pessoas gentis e boas com pessoas perversas. Para quem tem esse pano de fundo na mente, para quem vê a vida assim, é muito natural você ficar indignado com a ideia de Deus condenar uma pessoa, uma senhora boazinha, que não ama Jesus, que não liga para o evangelho, mas que só fez bem, deu esmolas ao longo de toda a sua vida, tratou bem sua família, super gentil, doce. Para uma pessoa que pensa assim, é impossível compreender, sabe? Porque não faz sentido. Você tem políticos corruptos, terroristas, traficantes, assassinos, pedófilos, e eles vão ser condenados juntamente com essa senhora que simplesmente não ama Jesus. Como compreender isso? Não tem como, sem que a gente entenda qual é a natureza do pecado, sabe? O que a lei pede de nós e a nossa aversão a ela, né? O que a lei pede de nós é um amor universal. É amor a Deus e amor a todos os seres humanos. O que a lei pede de nós é o contentamento. A gente não deve invejar nem a grama do vizinho ao lado. A lei de Deus, o quinto ou sexto mandamento, vai dizer: a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo, o gado do seu próximo, as ovelhas do seu próximo, nada disso você deve cobiçar. Se você fizer, você está pecando. Então a lei, ela confina a essência do pecado, não aquilo que a gente pratica somente, mas o que vem de dentro, o que está dentro. Então, quando a lei fala que a cobiça é pecado, que a avareza é pecado, que você não amar a Deus com todo o seu ser é pecado, está todo mundo na mesma condição. Ninguém passa. Ninguém, sabe, está protegido. Nem aquele que tem um temperamento doce, aquele que é bonzinho, porque o nível que a lei apresenta é tão alto, sabe, que ninguém chega perto. Não era para a gente sequer ter os sentimentos maus passando pelo nosso coração, muito menos acolhê-los. E é o que a gente faz. Então, quando o apóstolo Paulo diz que imorais, impuros e avarentos, porque a avareza e a idolatria não vão herdar o reino de Deus, ele está dizendo, é todo aquele que acolhe esse sentimento, sabe? E que ama esse sentimento, que dá vazão a ele, que dá vazão à impureza, à imoralidade, à avareza, e por fim, é simplesmente alguém que rejeita Deus e que estabelece um Deus no lugar do Criador, que é a idolatria. E ele diz que ninguém, né, nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então aqui ele apresenta a existência de um reino que haverá de vir. Não é um reino que a gente pode ver hoje, não é um reino que vai ser visível aos olhos e que vai começar a surgir por agora, é algo que vai vir somente com Jesus. Em muitas ocasiões nos evangelhos, Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas que ele está dentro de nós. Então os princípios do reino de Deus, eles são invisíveis.
eles se encontram no coração daqueles que estão destinados a herdá-lo. Então você não vai ver o reino com visível aparência, mas você pode muito bem conhecer pessoas que pertencem a esse reino, que amam esse reino, cujos princípios desse reino se encontram no coração. Então o reino de Deus nesse mundo não significa uma sociedade necessariamente ser transformada, não significa um número incontável de igrejas, não significa que a política vai ser destituída de corrupção, vai ser uma sociedade mais justa, nada disso. Em muitos países assim, e o número de cristãos é ínfimo. E a gente pode voltar ao Antigo Testamento e observar pessoas cheias do Espírito Santo, como Jeremias ou como Elias, vivendo em gerações e que praticamente o número de cristãos, sabe, tinha sumido. E o que predominava era a idolatria, era a maldade, como aconteceu durante o tempo de Elias, através do reinado de Acabe e Jezabel, e como aconteceu no período de Jeremias, em Judá, enquanto o reino estava prestes a sofrer o exílio por parte dos caldeus, dos babilônicos. Então, não necessariamente a existência do reino de Deus vai apresentar de maneira visível uma transformação na sociedade. Um avivamento não tem que acontecer porque existem muitos cristãos. Não necessariamente. E a prova disso é a gente observar nas Escrituras pessoas em cujo coração os princípios do reino de Deus existiam. E ainda assim, essas pessoas não foram capazes de produzir uma grande transformação na sociedade. Então, eu não estou falando isso para a gente desanimar, mas o que eu estou dizendo é justamente enfatizando o que o apóstolo Paulo está falando sobre o futuro. O reino vai vir, sabe? Esse reino vai vir. E quando ele chegar, a gente vai entender, né? Quem pertence a ele, quem não pertence a ele. Vai tudo se tornar claro. Então, porque a avareza e a idolatria, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essa construção da frase no grego é muito interessante, porque o que Paulo está fazendo aqui é colocando um único artigo no grego, e que pela regra gramatical, na língua no grego koiné, ele está vinculando os dois termos e apontando para a divindade de Jesus. Ele não está simplesmente fazendo uma distinção da pessoa do Filho para a pessoa do Pai. Ele está dizendo, tem herança no reino de Cristo, né? Deus, né? Que é Deus. Então ele está unindo a pessoa do Pai à pessoa do Filho, dizendo que Jesus também é Deus. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse verso? Quanto a essa herança no reino de Cristo, pessoas que vão ficar fora? Alguém tem dúvidas quanto a essa noção teológica do universalismo, de que todos um dia haverão de ser salvos, que Deus vai perdoar todos no final da história, independente de como tenham vivido? Alguém? Porque eu só estou perguntando porque tem muita gente que ensina isso hoje em dia. Muita gente, abertamente. Inclusive tem gente que nem precisa ensinar isso, porque não acredita no reino de Deus nem no inferno. Pastores, não acredito. Então eles nem precisam tocar nesse ponto. Para eles a ideia de um julgamento é absurda. Cada um vive a sua vida, faz o que fizer, acabou. Depois acabou a história. Muitos pastores pensam assim no país. Então se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar livremente. A gente está aqui para falar sobre essas coisas mesmo. E eu não desejo evitá-las porque eu acho que essa teologia aberta, né, liberal, ela vai crescer no país. E daqui a pouco vai ser mais comum a gente ver esse tipo de ensino. Então é importante tratar com franqueza. Ninguém? Então é isso que o apóstolo Paulo diz. Essas pessoas não vão herdar o reino de Cristo. Verso 6. Não se deixe enganar com palavras vazias. Não se deixe enganar. O que ele está dizendo aqui? Ele está simplesmente alertando as pessoas para qualquer tipo de ensino que seja contrário ao verso 5. Ele estabeleceu algo no verso 5. E após ter estabelecido essa verdade, ele diz, não se enganem com palavras vazias. Que palavras vazias? Palavras vazias que venham a desconstruir, a atacar o que eu acabei de dizer. Eu acabei de falar para vocês que todo aquele que é imoral, impuro, avarento, idólatra, não vai herdar o reino de Deus.
não se enganem com palavras vazias que neguem essa realidade. E é justamente o que eu acabei de dizer. No nosso país hoje, em várias partes do mundo, essa realidade tem sido negada. E o apóstolo Paulo, já naquela época, já fazia um alerta contra uma espécie de liberalismo. Quem pensa que o liberalismo veio nos últimos séculos e tal, que é fruto de, né, iluminismo, pós-modernismo do século passado, ou que é fruto, sabe, dos ensinos de Kant, sabe, de Foucault, está totalmente enganado. A desconstrução das doutrinas, ela sempre existiu. Você sempre teve pessoas no Antigo e no Novo Testamento desconstruindo aquilo que aqueles pregadores de Deus ensinavam, o que se configura ou equivale ao liberalismo teológico, né? Então aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente contra essa noção de liberalismo, né? De palavras vazias que venham a negar essa realidade do que eu acabei de dizer para vocês. Por que vazias? Porque para a cabeça do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, diante daquilo que Cristo deixou estabelecido para eles, deixou como certo, soava vazia a ideia de que o ser humano não tem que prestar contas da vida que leva, de que não haverá um julgamento, de que não existe céu, de que não existe inferno. Para o apóstolo Paulo, são palavras vazias, destituídas de conteúdo, que o vento leva, sem sentido. Porque quem pensar ou refletir honestamente sobre essa vida, sabe, e for sincero quanto àquilo que a palavra de Deus apresenta, vai entender que isso é verdade. O ser humano tem que prestar contas pela vida que leva, ou que levou. Não é possível que tudo aquilo que Hitler fez caiu no esquecimento e que Deus vai fazer vista grossa. Não é possível que tudo aquilo que Stalin, que Lenin, que ditadores no continente africano fizeram ao longo de tanto tempo, escravizando, explorando, dando liberdade para que seus exércitos estuprassem e matassem famílias inteiras. Não é possível que Deus vai fazer vista grossa a isso. Ou a exploração de muitos do continente europeu para com pessoas de outros países, escravizando essas pessoas, comercializando, fazendo dessas pessoas objeto. Sabe, Deus vai fazer vista grossa a isso tudo que aconteceu? A quantidade de bombas que os Estados Unidos lançou em ilhas ou no oceano durante o período da Guerra Fria, fazendo testes com bombas atômicas, cujos efeitos colaterais, por eles não terem calculado bem, esses efeitos colaterais atingiram algumas ilhas com pessoas. Essas pessoas sofreram coisas terríveis, queimaduras, sabe, deficiências que acabaram com a vida de idosos, de adultos e crianças. Então Deus vai fazer vista grossa o que esses presidentes fizeram, esses testes fúteis e inúteis de uma guerra tola, em que o pano de fundo de tudo era mentira. Se você pegar um documentário hoje, o mal do comunismo, a ideia de comunismo era tudo um grande fantasma. E os Estados Unidos fez bizarrices por medo dos russos. Então, Deus tem que julgar a humanidade. E eu só estou falando dos últimos séculos. Vocês imaginem a quantidade de mal que foi feito nesses últimos milhares de anos. Os impérios que surgiram, sucumbiram, a quantidade de gente que foi levada cativa, pessoas que foram sacrificadas a deuses falsos, a um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, de ouro. Pessoas foram sacrificadas em nome de deuses que foram criados pelo próprio ser humano. Isso não é bizarro? Então Deus tem que julgar a humanidade. Então o apóstolo Paulo diz, não se enganem com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então aqui ele atribui esse sentimento de ira, que nós conhecemos muito bem, a Deus. Como compreender isso? Como compreender a noção ou a ideia de um Deus que sente ira? Aqui eu sugeriria a vocês que não pensassem ou não imaginassem um homem ou uma mulher descontrolados. E simplesmente retribuindo um mal que foi feito com outros 20, 30 males piores. Essa é a ideia de ira, descontrole, vingança, sabe? Algo totalmente desproporcional.
Quando o apóstolo Paulo fala de ira, nós não podemos esquecer o fato de que Deus é justo. Então, o sentimento ira que ele apresenta aqui, nós não devemos entender como sentimento que pode existir numa pessoa que é incapaz de controlar a si mesma, que é incapaz de ter domínio próprio, que é incapaz de agir com justiça. Nós estamos falando de Deus, um Deus que é santo, que é bom e que é justo. Então, o que ele está querendo transmitir com a ideia de ira? Primeiro, a sua santidade e a sua aversão ao mal. Ele não deixa de ser justo e santo por ter aversão ao mal. Na verdade, são coisas que se encontram ligadas. Ele tem essa aversão e ele fica indignado com o mal porque ele é santo. Contudo, a sua forma de manifestar essa ira é absolutamente justa. Então o apóstolo Paulo ele não está transmitindo a ideia de um Deus descontrolado, mas de um Deus avesso ao mal, à maldade, ao pecado. E que por ser santo e justo, vai manifestar a sua justiça, sem nenhum descontrole, mas de maneira proporcional e santa. Isso a gente precisa entender. Senão, se a gente ficar imaginando que Deus é capaz de manifestar descontrole como nós, perde-se todo o sentido de um Deus santo, de um Deus distante da nossa condição, né, de instabilidade, de fraqueza, de deficiência. Sabe, Deus não tem parte com o pecado. Então nós devemos entender, tem uma linguagem que Lutero usa que eu acho muito interessante, para a gente entender muitas das metáforas e analogias que os profetas, os apóstolos aplicavam ao Senhor. Muitas vezes a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu, muitas vezes vai dizer que ele voltou atrás, muitas vezes vai dizer que ele está virado, que ele estava triste. Como entender, sabe, essa forma, essa linguagem? E Lutero diz o seguinte: lembre-se de que a Bíblia deve ser entendida como uma babá entregando um conteúdo ou se comunicando com um bebê recém-nascido. Então, muitas das figuras de linguagem, metáforas e analogias da Bíblia, nós devemos entender que foram feitas da forma que foram para que se pudessem adequar à nossa condição. Nós não somos capazes de compreender Deus em toda a sua magnitude, em toda a sua majestade e santidade. E por isso a Bíblia faz uso dessas linguagens, para que possa ficar um pouco mais fácil de compreendermos o que é um Deus todo-poderoso, que criou não somente essa galáxia, mas todas as galáxias do universo, manifestar a sua ira e a sua justiça num pálido ponto azul, na Via Láctea, sabe? Então Lutero, compreendendo a magnitude disso tudo, a expansão de toda essa doutrina, esse conhecimento sobre Deus, e se vendo aquém de compreender perfeitamente, ele diz: a Bíblia se comunica a nós como uma babá a um recém-nascido, sabe, dando leite, sabe, comida pastosa, vai dar arroz e feijão, um bife para a criança comer. Não vai conseguir. A mesma coisa desse tipo de linguagem, ira, arrependimento, indignação, são formas de nós podermos, do profeta, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, porque ele falou que Deus haveria de trazer a sua justiça. Ele falou que o Pai haveria de julgar e que o Pai havia estabelecido ele como juiz. Então, ele mesmo apresentou essa verdade. Isso tudo ele fez de uma maneira que pudesse se adequar à nossa Constituição, à nossa condição. Sim. Vai ver eles, uma eleição deles, então, invalidam o sacrifício de Jesus na cruz. Sim. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Essa que é a questão. A ele Jesus não ressuscitou. Não, isso é muito comum, isso é mais comum do que parece. É. Não somente é comum, como tem pastores famosíssimos no país ensinando abertamente. Não, eles não, é porque uma coisa vai ligando à outra, né? Vou apresentar uma linha de doutrinas inevitáveis que se encontram interligadas, uma na outra, como uma corrente, por vários elos. Se eles negam o inferno, eles negam a ressurreição. Se nega a ressurreição, negam a divindade. Se nega a divindade, negam a ideia de um Messias.
de que o ser humano precisa de salvação, eles não acreditam nisso. Se negam a ideia de que o ser humano precisa de salvação, eles negam o pecado. Se negam o pecado, eles negam a queda. Uma coisa está ligada na outra. No fim das contas, qual é o pano de fundo por trás da mente desses pastores? A Bíblia não é a palavra de Deus. Quando ela fala em queda, dilúvio, pecado, isso tudo é coisa são epifanias de povos antigos. A forma do povo manifestar sua religiosidade, sabe? Imbuídos de cultura, de política, sabe? De, assim, experiências empíricas da época. Então não tem nada de Deus falando através de alguém. Nenhuma pessoa liberal acredita que Deus falou através de um ser humano. Nenhuma. Nenhuma. Eles entendem como sagrado não a palavra que sai da boca de alguém com uma verdade absoluta, mas o desejo, o apreço pela religiosidade. Isso é sagrado para o teólogo pastor liberal. Isso deve ser respeitado. Por isso que eles falam sempre de uma maneira ecumênica. Todas as religiões são iguais, equivalentes, são importantes. Você nunca vai vê-los apresentando o evangelho como caminho, a verdade e a vida, ou Jesus como caminho, a verdade e a vida. Nunca. Porque eles não acreditam nisso. Por esses motivos que eu falei. Repetindo, se alguém nega o inferno, essa pessoa nega, consequentemente, o reino de Deus. Se nega o reino de Deus, ela nega a cruz, a ressurreição de Jesus. Se nega a ressurreição, ela nega a divindade. Se ela nega a divindade, ela nega a ideia de um Messias, ou seja, o ser humano não precisa de salvação. Se nega a ideia de o ser humano precisar de salvação, nega a ideia de condenação, de pecado. Consequentemente, nega a queda. Se nega a queda, nega tudo. Nega tudo. Então isso é importante a gente saber. E vou até acrescentar mais um ponto. Se nega o pecado e a queda, para essas pessoas o ser humano nasce bom. Isso é um ponto importante. Para essas pessoas o mal é construção social. É o meio que corrompe o ser humano. No seu nascimento ele é bom. Então, isso tudo são elos. E por isso que eu digo a vocês, quando vocês perceberem que alguma pessoa famosa, muito gentil, doce, ela não nega todos esses pontos de maneira explícita, mas 1, 2 ou 3 deles, tenham certeza de que todos os demais, que ela não expõe explicitamente, estão ligados por esse elo. Muitas vezes a pessoa não expõe por causa do escândalo que pode ser. Porque o nosso país é profundamente religioso. Para a cabeça da maior parte do país, inferno e reino dos céus é absolutamente certo. Então você negar deliberadamente pode ser muito ruim num tempo em que você precisa de público para ganhar dinheiro, para vender seus cursos. Então essas pessoas vão negar algumas coisas que são convenientes, que são fáceis de serem negadas abertamente e digeridas pelo público. Porque é muito conveniente você negar o inferno sem que você diga que Jesus não é o Filho de Deus. Então você tem uma pessoa, um homem, uma mulher, ensinando que o inferno não existe. Ao mesmo tempo, essa pessoa não crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ela não fala. Por que ela não fala? Porque é muito escandaloso você dizer que Jesus não é o Filho de Deus. Contudo, não é tão escandaloso negar o inferno, porque tem muita gente que tem horror ao inferno. Então, uma coisa é conveniente, de ser exposta abertamente, e outra coisa não. Então, embora a pessoa creia nas duas, ela só expõe uma. O que eu estou dizendo para vocês é que na Bíblia, entre os profetas, apóstolos, entre Cristo, você tem todos esses elos apresentados juntos. Todos creram em cada um desses pontos. E por isso que o apóstolo Paulo diz, não acreditam, não se enganem com palavras vazias. No tempo do apóstolo Paulo, as pessoas na igreja de Corinto negavam a ressurreição, algumas. Diziam, ressurreição? Jesus vai ressuscitar o nosso corpo? Isso não existe. Isso é loucura. Provavelmente pessoas influenciadas pelos saduceus, que também ensinavam que não existe ressurreição, que não existe anjo. Então, algumas pessoas influenciadas por esse ensino começaram a ensinar isso na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, assustado, em choque com essa informação, diz, não existe ressurreição? Vocês acham que eu arrisco a minha vida? Por quê? Por que eu me entrego aos leões todos os dias, aos assaltantes, aos maus juízes, governadores, aos judeus que querem me ver morto? Por quê? Porque eu acredito na ressurreição, eu acredito no reino de Deus, eu acredito que tem um galardão reservado para mim. Eu faço isso por amor à igreja e ao reino que ela haverá de herdar. Se nos disse ressurreição, ele diz, comamos e bebamos, acabou o fim, gente. A nossa fé é vã. E ele diz mais coisas, porque ele tinha na cabeça dele
esses pontos que eu tentei apresentar para você interligados. Por isso que quando ele tomou conhecimento de que pessoas negavam a ressurreição, ele começa a falar sobre todos esses elos da corrente. Ele fala, se não existe ressurreição, nós estamos condenados. Se nós estamos condenados, nós não fomos perdoados. A nossa fé é vã, a gente acredita em quê? Se não existe ressurreição, não existe reino dos céus. Se não existe reino dos céus, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele vai falando sobre cada ponto, porque é um raciocínio muito consciente de todo o cenário. E que quando percebe uma ruptura, uma brecha no muro, fala, olha, isso vai desabar. Isso não foi bem construído. Não importa se é uma ou duas rachaduras, são rachaduras centrais na estrutura, essa estrutura não vai suportar. Então o que eu estou dizendo para vocês é que vocês só devem ouvir aquele que apresenta a verdade de maneira perfeita, sem nenhum erro. Não necessariamente. É possível bons pregadores, bons pastores, boas teólogas se enganarem durante muito tempo e ensinarem mal. E muitas vezes Deus, em seu propósito soberano, permite que a coisa se estenda. E por isso que Jesus disse no Sermão do Monte, olhem, tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque aquele que pegar a minha palavra, fizer igual e ensinar da maneira que eu ensino, esse será visto como grande no reino dos céus. Mas aquele que pegar a minha palavra, desobedecê-la e assim ensinar aos outros, será considerado o mínimo no reino dos céus. Por que isso é importante? Porque ele está apresentando a possibilidade de uma pessoa ainda, como herdeiro desse reino, ensinar mal ao longo de sua vida. É um mistério. Então, não necessariamente o bom pregador vai ser aquele com a teologia perfeita. Você tinha fariseus com a teologia correta e Jesus dizendo, vocês são uma raça de víboras. Sabe? Vocês são lobos. Vocês não vão entrar no meu reino. E aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, que também fazem parte dos fariseus, vocês nunca vão receber perdão, ele disse. Então, o que importa não é a teoria, é o coração. Mas a gente deve tentar equilibrar essas coisas nessa balança. Não procurar se encantar ou se fascinar com qualquer um que apresente uma boa teologia e, ao mesmo tempo, não condenar totalmente alguém que errou num ponto ou outro. Mas o que eu estou falando para vocês é para a gente esquecer um pouco a pessoa e se preocupar com o conjunto de verdades. A gente tem que separar as pessoas da verdade, porque senão a gente se engana com mais facilidade. A gente se deixa levar pelo sentimento, pelo amor que a gente tem a alguém, ou pela aversão que a gente tem ao outro. Às vezes a gente simplesmente tem uma simpatia por alguém, uma antipatia por uma outra pessoa, e a gente se perde no raciocínio. A gente precisa analisar o ensino, se preocupar com o ensino. Sabe, que era aquilo que os apóstolos mais enfatizavam. Eles tentavam fazer com que as igrejas se preocupassem menos com eles, e sim com aquilo que eles confiaram à igreja, que Jesus confiou a eles, sabe? Então isso é importante. E não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. É um verso difícil. É um verso difícil, mas não pode esquecer. A primeira coisa que Paulo diz, não se deixe enganar por palavras vazias, com todas aquelas palavras que visem desconstruir a ideia de que pessoas um dia haverão de herdar esse reino e outras não. Isso é muito certo, vocês têm que acreditar nessas coisas. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Sim, Emerson. Perdão, demorei para... A tática, né, do inimigo das nossas almas, do diabo, de algo que até o pastor Antônio fala muito, né, de ele velejar com um vento nas suas tramas. Por exemplo, você falou sobre muitos não acreditarem em determinados pontos centrais do Evangelho, mas não falar justamente por ser um país religioso, alguns sentimentos que está muito aprofundado no coração das pessoas, ele falar abertamente que não acredita em tal ponto, ele sabe que aquilo ali vai acabar com tudo, mesmo pessoas que gostavam dele, pô, isso aqui eu não aceito. Mas por exemplo, nos dias de hoje, a questão social que é muito, muito forte agora no sentimento do país, devido à desigualdade, devido a todas essas injustiças,
Então, você pode utilizar toda essa coisa de sacrifício, bondade, de ajuda, levando para esse ponto. Olha, por que disso? Porque isso vai ser bom para a sociedade, isso é bom para o próximo, isso é bom para o ser humano. E aí a gente se limita a isso, esquecendo que outras nuances, como, por exemplo, absurdo, para muita gente hoje falar, por que você dá vida por isso? É por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Isso soa um absurdo, ou até um certo egoísmo. Mas como você não está pensando? Não, mas justamente isso está me fazendo pensar nas pessoas e amar o próximo. Mas a base da minha atuação, a base do que eu faço, não é simplesmente, e até essa palavra meio, para algumas pessoas, soa até pesado, não é simplesmente a questão de ajudar o próximo, mas é algo muito mais profundo que vai culminar na ajuda ao próximo, no amor ao próximo. Mas isso tem a ver com uma realidade que o nosso Criador nos deu, quem nós somos. Então, eu não posso colocar uma esperança em achar que eu colocando determinadas diretrizes no mundo para as pessoas viverem melhor, que isso vai acontecer. E que a minha luta se baseia simplesmente em fazer isso. Que é a mesma coisa, senão a lei adiantaria. O povo de Israel, por causa da lei, não seria o povo que foi isolado e que sofreu uma punição, uma severidade da parte de Deus. Então, assim, essa nuance é muito importante da igreja hoje, começar a pensar mais, né, nesse sentido. Olha, o que o Evangelho diz, e parte central do Evangelho me leva a consequências inevitáveis. E quando eu ouço coisa ao contrário, como é que eu posso estar abraçando isso se vai contra determinado ponto que é central, que é fundamental para eu continuar na fé realmente, enfim, né? Aí vai... A gente também, muita gente não teve acesso, por muitos motivos, a partes da história da igreja, né? E a como os ensinos ou doutrinas influenciaram e apontaram a igreja numa direção ou em outra. E muita gente abraça esse tipo de ensino hoje, no nosso país, sem ter ideia do que ele fez, por exemplo, em países no continente europeu, né, nos últimos séculos. E que, olha que interessante, tudo aquilo que Paulo disse no primeiro século, para a igreja de Corinto, caso ela abraçasse a ideia de que ressurreição não existia, que aquilo invalidaria qualquer noção de religião. A religião acabaria, nada mais faria sentido. Foi o que o apóstolo Paulo disse, tudo é vão, nada mais faria sentido. Foi exatamente isso que aconteceu na maior parte do continente europeu, por causa do chamado liberalismo teológico, ou dessa coisa que já existia nos saduceus no primeiro século. Não é novo, isso sempre existiu. O ser humano sempre vai tentar desconstruir a verdade de Deus, pois ele tem aversão ao Deus real, ele tem aversão ao Deus verdadeiro. E ele pode até amar o pai e ao filho, tendo noções completamente distorcidas do pai e do filho, constituindo, esvaziando ambos do seu conteúdo, até mesmo o Espírito Santo esvaziando os três do seu conteúdo e enchendo com conteúdo novo. E o que aconteceu, né, nos países europeus foi isso. Tudo se tornou vão. O cristianismo recebeu um golpe quase que mortal e acabou a religião. E o que tem lá hoje? O que tem hoje, segundo pesquisadores e historiadores, é a religião que haverá daqui a 60 ou 70 anos de ser a primeira no mundo, a religião islâmica. Ocupou o lugar do cristianismo que predominava na Europa. E é muito interessante esse fato, que mostra que não importa se o racionalismo, iluminismo, pós-modernismo ou niilismo tentam destruir o cristianismo. Como o ser humano é um ser naturalmente religioso, alguma coisa vai ocupar o lugar. Não adianta. Tudo aquilo que você remover da esfera religiosa da vida de alguém haverá de ser ocupado por outra espécie de religião. E isso explica muito bem os povos mais antigos da humanidade. Independente do lugar que se encontravam, nos 4 cantos do planeta, todos eram povos religiosos. Não existe histórico de povos antigos que não fossem totalmente religiosos.
envolvidos em culto, adoração. A partir do momento em que os seres humanos começaram a se constituir em sociedade ou cidades, a primeira coisa que eles construíram templos. A cidade era construída ao redor dos templos, em todos os povos, independente do canto dos 4 cantos do planeta. Todos os povos antigos construíram as suas cidades a partir do templo. E tudo vinha em volta. Então, se você pegar a história dos povos antigos, você vai ver essa informação. Então, isso explica muito o que aconteceu na Europa. Porque o desejo do ser humano foi matar essa verdade absoluta, e após ter golpeado ela, o que veio no lugar? Uma outra verdade absoluta. Só que uma que nós acreditamos ser uma absoluta mentira, uma corrupção do cristianismo, né? Porque a religião islâmica, ela se apresenta como como o Corão sendo o terceiro testamento, e Jesus sendo apenas um grande líder, né, em toda essa sequência que deu sua origem ao verdadeiro Messias, que era Maomé. Então percebam, é uma coisa assim, é tão meticulosa, é tão quase que estratégico, maquiavélico, né? Porque o que o cristianismo deu lugar na Europa, não foi uma religião totalmente diferente. Foi uma distorção do cristianismo, que simplesmente diz, olha, isso tudo tem seu valor. Mas isso fazia parte do processo. Isso não era o fim. Jesus não foi o final de tudo. O Novo Testamento não foi a conclusão, sabe, do cânon. Não, é tudo uma preparação para Maomé e para o Corão, né? Então isso é muito interessante, gente. Isso aí passa assim uma ideia da meticulosidade do mundo espiritual absurdo. Sim, Deus sim. Uma coisa que a gente deveria estudar do ponto de vista de levar mais tempo comparativo da época cristã, porque é interessante, né? Na essência, todo mundo tem uma necessidade, mesmo que negue, de Deus, né? Na essência, isso é transferido para outra coisa, mas tem. Agora, o que a gente vê no islamismo é um afastamento. Isso não é a todos, né? Sempre a generalização é errada, não é a todos, mas um afastamento do eu, da minha responsabilidade, e eu lanço a minha fé no ritual. Eu tenho um ritual, e esse ritual já é suficiente. Me afasta do meu eu, e até do meu pecado. Eu jogo no ritual. Então, eu acho que esse é uma grande questão, né? Porque é uma contradição do ponto de vista racional que o islamismo entre na Europa. Porque se a gente pegar do ponto de vista intelectual, o cristianismo é muito mais sofisticado. Verdade. Né? Então, você vê que o que satisfaz a pessoa e afasta ela dela mesma é o fato dela se concentrar no ritual, tantas orações, tanto não sei o quê, e transfere a religiosidade para aquilo. Eu saio para a religiosidade. Então, esse é um assunto muito interessante. Sim. Sim. É muito conveniente a gente, como homem, não ter que carregar a nossa própria cruz. É o que é nos chaves do cristianismo, né? A gente tentar ser uma pessoa melhor. É muito mais fácil você só colocar qualquer outra coisa na sociedade e que algum espírito maligno está te atacando, qualquer coisa, a vez de trazer responsabilidade pra gente, né? Exatamente. E o que o DC falou é exatamente o que ocorre entre as inúmeras práticas religiosas, né, entre os muçulmanos. Os mais fervorosos, eles fazem, se eu não me engano, são 70 orações por dia. E os mais, assim, os menos fervorosos, eles têm 5 orações específicas que eles têm que fazer, né? E várias outras práticas muito interessantes, inclusive, que envolvem a lavagem do rosto, da boca, dos ouvidos, das mãos, né? Muitos lavam a boca antes de orar. É algo que lembra um pouco até o fariseu no Novo Testamento, porque Jesus falava que eles faziam isso, né? Eles chegavam das praças, lavavam os pés para se sentir mais puros, né? Lavavam as mãos, os braços. Então, bom dia, gente.
Então são práticas assim que afastam a pessoa do contato consigo mesma, né? E terceiriza o problema, né? Terceiriza o problema e simplifica a solução. A solução é só orar, lavar a mão, tampar uma parte ou outra do corpo, né? Se a solução para poder ter muitas esposas é só ser capaz de bancá-las, então tá tranquilo, vou resolver isso. É o que eles fazem, né? Mas, enfim, a aula não foi sobre isso, mas eu acabei desviando porque o tema é essa relativização ou construção do evangelho. É o tema do que o apóstolo Paulo diz aqui. Né? Para recapitular, para quem chegou tarde, a gente começou Efésios capítulo 5, verso 5, e que Paulo diz: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e reino de Deus. Então ele diz que esse reino existe, ele diz que pessoas não vão entrar nele, e logo em seguida o que ele diz: não se deixe enganar com palavras vazias, e por isso que eu estou enfatizando tanto nessa aula esse ponto. Porque o que ele está dizendo, como eu disse para alguns de vocês, outros chegaram depois, ele estabeleceu uma verdade, e logo em seguida ele falou: não se deixe enganar. Se enganar pelo quê? Por tudo aquilo que vem a desconstruir essa verdade. Eu acabei de falar para vocês que existe um reino. Esse reino pertence a Cristo e ao Pai. E pessoas não vão entrar nele. Não se enganem com palavras vazias, que venham dizer que isso é mentira, que isso não existe. Desconstruir essas verdades. Isso é racional. Isso faz parte, sabe? É central no Evangelho. Foi isso que Jesus deixou para nós. E nós confiamos a vocês, a igreja. Então não se deixe enganar. Pessoas haverão de tentar enganá-los. É isso que ele está dizendo. Ele tinha muita consciência dessas coisas, porque ele percebia que nas igrejas essas coisas surgiam com facilidade. Ele viu isso em Gálatas, ele viu na igreja da Galácia, ele viu isso na igreja de Corinto. Sabe, quando ele se despediu dos presbíteros de Éfeso, dessa igreja, dessa carta, ele falou: até mesmo no meio de vocês surgirão pessoas ensinando coisas deturpadas. Então ele já tinha ele já estava antecipando esse problema, porque ele provavelmente percebeu ao longo do seu ministério nessa cidade, durante 3 anos mais ou menos que ele ficou aqui, ele percebeu que pessoas tinham uma inclinação contrária ao ensino claro do evangelho. E essas pessoas estavam na igreja. E percebendo isso, ele deixou claro: do meio de vocês vai sair gente ensinando coisa deturpada. Porque basta eu me afastar. Sabe? E Jesus percebeu a mesma coisa entre os discípulos. Né? Eles vão ferir o pastor, as ovelhas vão se dispersar, sabe? E Jesus falou muito nesses termos que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse verso. Jesus falou muito nesses termos, especialmente um pouco antes da sua morte e ressurreição. Quanto mais próximo ele chegava do Calvário, mais ele enfatizava aos discípulos: eles virão em meu nome, eles dirão: Cristo está ali, Cristo está aqui, não acreditem neles. Eles vão tentar enganar vocês. Cristo falou muito sobre isso. Isso é real, sabe? E isso não vem de fora, não é gente de fora dizendo: olha, isso aí que vocês estão fazendo é mentira. Não, é gente de dentro. É gente se apresentando como cristã, dizendo: isso que vocês acreditam está errado. Aqui está a verdade. É isso que significa você dizer: ó, Cristo não está ali, está aqui. É isso que significa. Você não está rejeitando Jesus. Você só está falando: olha, ele não está aí com vocês. Ele está aqui. Sabe? Não acreditem em Jesus, não acreditem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E só para finalizar, verso 7, porque vale a pena, Paulo diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Pô, mas Paulo está falando de ensino, de teoria. Como assim aquilo que eles fazem? Gente, não tem como desvincular a vida de doutrina. O ser humano, ele é profundamente doutrinário. Ele age, ele tem uma conduta de vida de acordo com aquilo que ele pensa. Todas as pessoas, sem exceção. Eu tenho um desconforto quando eu vejo alguém falando sobre os perigos da doutrina, da teologia, como a gente deve se afastar disso, porque não tem como você se afastar, sabe? Então, o que vai acontecer, alguém se afastar de uma determinada teologia ou ensino, essa pessoa vai se aproximar de outro. Mas não tem como você ficar distante, porque nós agimos de acordo com a forma que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E por isso que ele diz: não participem daquilo que eles fazem. Eles ensinam essas coisas e vivem de uma determinada maneira. Não participem disso. Fiquem longe deles. Tem uma igreja, que eu prefiro não falar o nome, de um pastor famosíssimo no país,
que é uma igreja liberal, ela é batista. E aqui em São Paulo, não vou falar o nome. E o pastor Antônio, ele recebeu informação de um entrevistador, um desses jornalistas, não é jornalista de jornal, mas desses jornalistas do meio evangélico, que entrevista pastor, participa de eventos, um cara famoso. Ele tem um podcast grande e tal, e entrevista um monte de gente, político, religioso, pastor. E esse jornalista cristão, ele foi nessa igreja batista que é liberal. E depois, por coincidência, meu pai encontrou ele. E eles conversaram sobre essa visita desse jornalista a essa igreja. E sem meu pai perguntar, esse jornalista falou: olha, fiquei impressionado com o que eu vi na igreja do fulano de tal, Antônio. Ah, por quê? Ele falou: os pastores estão praticando poliamor. Gente, isso é simplesmente... Fazendo o quê? Vou explicar. Isso é da maneira mais clara, explícita e visível possível o que Paulo está dizendo aqui no verso 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Por que pastores dessa igreja estão praticando poliamor? O que é o poliamor? Você não confina o seu amor a uma só pessoa. Você pode amar uma, duas, três, quatro e se relacionar com várias. E esses pastores praticam isso. Por que eles praticam isso? Porque a ideia para eles de casamento, Deus ter separado o homem para a mulher, isso não existe. Eles não creem nisso. O amor é um sentimento, independente do sentimento que você tem, por quem quer que seja, ele é legítimo. Você deve dar vazão a ele, ele é sincero. Como esses homens pensam assim, ensinam assim, eles vivem assim. E por isso que Paulo diz: não pratiquem aquilo que eles fazem, sabe? E pro susto desse jornalista e pro espanto do pastor Antônio, pastores estão se relacionando com mais de uma pessoa numa igreja batista. E isso é totalmente, absolutamente normal. Eu não posso nem falar o nome, porque o cara é famoso. Mas isso Essa igreja, ela não é vinculada ao Convenção Batista. Não é IBAB, eu não estou falando da IBAB. Ah, tá. Eu não posso falar quem é, mas é uma outra igreja famosa. Não estou falando do Ed René. Eu achei que boa. Eu tô falando. Não, eu imaginei que sim, porque quando você fala em Igreja Batista de São Paulo, a mais famosa é dele. Mas não é outra. É outra. Isso a gente não sabe. é que isso daí não é divulgado. Isso eles não falam abertamente. Nem pode, Porque sabem que vai causar um escândalo. Mas a teologia que pregam dá margem, vai levar isso. Vai levar, só que não falam especificamente sobre isso. Então, da mesma forma como muitas outras coisas, né? A questão vou pegar o mais leve, né? Teologia da prosperidade. O momento em que fala que Deus está contigo, você tendo como testemunho disso, você sendo rico, financeiramente, você está dando margem para fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, o desdobramento é muito maior do que simplesmente falar: não, tudo bem, ele erra nesse ponto, mas é uma pessoa sincera. Mas não, o que ele está falando vai levar a muitos outros pontos que, de maneira visível, não está tão claro naquele momento, mas que vai dar margem para isso. E essa é a questão do perigo, né? É chocante. A ideia de que um grupo de pastores de uma igreja se relaciona com mais de uma mulher é algo impressionante. É isso. Pode ser também que tenha homem com homem. É poliamor. Poliamor é aquilo que os filhos do Will Smith, não sei se vocês conhecem, o Jaden e a outra, eles se apresentam assim. O casal também, o Will Smith e a esposa, eles são assim. Esses dias eu estava vendo um podcast do Will Smith com a esposa e um cara entrevistando, e é a mulher do Will Smith falando abertamente sobre os homens que ela teve relacionamento. E o marido ouvindo, assim, ouvindo. Para eles, isso é totalmente razoável. É assim que a gente deve enxergar a vida, segundo eles. E é muito complicado, né? Enfim, gente, eu preciso encerrar, porque eu já quase passei 10 minutos da aula. Mas semana que vem a gente vai retomar o verso 8 em diante, tá? Hoje eu só consegui ver os 5, 6 e 7. E semana que vem a gente retoma. Queria agradecer a participação de todos.
Espero que a gente ame cada vez mais essas verdades e se encante por elas. E tome cuidado com os diferentes ventos de doutrina que sopram no nosso país, porque tem muito vento diferente soprando, muita gente ensinando coisas esquisitas. Em nome do amor, o que torna mais difícil de identificar, porque é tudo em nome do amor e misericórdia. É isso que torna a coisa sutil, sabe? Não basta. Se a pessoa está falando sobre misericórdia, não é suficiente, tem que ter mais. Você precisa avaliar o todo e não se fascinar por qualquer um que seja antifundamentalista, anticonservador, que odeie direita, por exemplo. Cara, tem que ser mais cuidadoso. Não é simples assim. Gente querida, um abraço, um beijo para vocês, tá? Eu vou entrar lá para preparar a câmera. Aninha, obrigado. Oi, querido, pode falar. Alguém queria falar? Não? Ah, tá. Aninha, obrigado por ter gravado a aula. Um bom culto para vocês, tá bom? Obrigado pela participação e que Deus abençoe o domingo de vocês. Amém. Eu não vou orar não, porque senão vou me atrasar mais ainda. Mas, gente, dá pano para manga, né? Foi 1h10 de aula.